Olá, gente, mais uma vez. Vamos de correção do gênero texto dramático, ampliar mais os conhecimentos, aprimorar, né? A página 284 e a página 285 tem o texto que eu vou ler para vocês, que é teatro do absurdíssimo. Cenário, mesa de restaurante. Cena, dois amigos sentados, Dr. Doctor e Sr. Monsleu, ao fundo, gerente e garçom. Então, observe aí que está havendo a apresentação dos personagens e do ambiente que vai desenrolar essa trama. Dr. Doctor. Garçom, a conta. Garçom, aproximando-se. Mas, doutor, o senhor já pagou a conta. Doutor Doctor, não discuta. O freguês tem sempre razão. Traga a conta que eu quero pagar. Garçom, afasta-se. Doutor Doctor, ao seu amigo, senhor Monsleu, esses garçons andam terríveis. Garçom, aqui está, doutor. Doutor Doctor, pagando. Toma, pode guardar o troco. Senhor Monsleu, vamos embora? Doutor Doctor, vamos sim. Antes, deixa só eu pagar a conta. Chama o garçom. Garçom, aproxima-se. Pois não, doutor. Doutor Doctor, a conta, por favor. Doutor Doctor, a conta, por favor. Acabei repetindo, mas esses nomes, né? Doutor Doctor. Se eu não me engano, Doctor é doutor no inglês. Não sou muito boa de inglês, não, mas eu creio que seja. Está vindo até uma repetição. Garçom, mas doutor, o senhor já pagou a conta 2 vezes. Doutor Doctor, você quer discutir comigo, é? Seu malcriado, traga logo a conta que eu quero pagar. Na página seguinte, garçom assustado. Trago sim, doutor. Doutor Doctor, eu não estou dizendo, esse serviço anda péssimo. Garçom volta com a conta novamente. Garçom, meio com medo, está aqui. Doutor Doctor, pagando mais uma vez. E não esqueça de guardar o troco. Garçom vai se afastando quando o doutor Doctor chama-o de novo. Doutor Doctor, garçom, e não se esqueça de trazer a conta. Garçom, por favor, doutor, o senhor já pagou a conta mais de 3 vezes. Doutor Doctor, levanta-se e vai saindo furioso. É um absurdo ter que discutir com este garçom. Nunca mais ponho meus pés neste restaurante. E sai. O garçom, mas eu não entendo, meio confuso. Gerente. Aproxima-se o gerente e pergunta. Aí o gerente, afinal de contas, o que foi que houve? Esse senhor Monsleu, estava lendo como L. O negócio aqui está sério nessa escrita, né? Que continuou sentado. Nada não. É uma mania que meu amigo tem de ficar pagando conta. Toda vez que eu saio para almoçar com ele, é a mesma coisa. Quer pagar a conta sempre, mas agora para mim chega. Hoje quem paga a conta sou eu. Garçom, a conta. Creio que vocês entenderam, né? O desenrolar dessa trama aí, muito cômica. Escrito, nada mais, nada menos por Jô Soares. Passando para a interpretação desse texto, página 286, primeira questão. Assim como outros textos que se propõem a narrar um acontecimento, a história que você leu apresenta características do gênero narrativo. Gente, se faltou a questão do tipo lá na explicação, realmente é narrativo. Por quê? Porque tem todos os elementos presentes que referem-se a esse tipo, que é o ambiente, personagem, cenário,
desfecho, enredo. Então, o gênero dramático pertence também ao tipo narrativo. E aqui está afirmando essa situação que eu acabei de falar. Aí tem aqui, tempo aproximado de duração da ação. Tempo impreciso. Porque assim, olha, dentro do tipo narrativo tem o elemento tempo. Esse tempo ele pode ser cronológico, pode ser psicológico. E o cronológico é aquele que as horas são precisas. 2 horas da tarde aconteceu isso, às 20 horas aconteceu isso. Então, o tempo presente nesse texto é o psicológico. É impreciso. Não cita do qual tempo que desenrola essa trama. Espaço em que a ação se desenvolve. Restaurante. O espaço do gênero dramático, do texto dramático, muitas vezes concentra-se em apenas um ambiente, diferente de outros gêneros, tipo narrativo, que podem acontecer em vários, diferentes, mas que tem um principal. No caso aqui do texto dramático, é apenas um cenário que é o restaurante. Personagens: Dr. Doctor, garçom, gerente e senhor, na verdade é o senhor Monsieur. É um nome diferente que eu não consigo falar, mas deu para entender. Breve resumo do enredo. O que é esse breve resumo do enredo? O que é o enredo? O enredo é onde estão as partes iniciais, clímax, conflito e desfecho. Então, contar aí um pouquinho dessa história. Um cliente pede e paga a conta do restaurante 3 vezes seguidas, o que deixa o garçom confuso. Quando o homem pede a conta pela 4ª vez, o gerente pede satisfações. O outro cliente, que compartilhava a mesma mesa e presenciou toda a cena, explica que o amigo tinha mania de arcar com as despesas, sempre. Para encerrar, o homem, por sua vez, pede novamente a conta. Então está aí o enredo da história. Pequeno resumo. Segunda questão. Não há na história a presença de um narrador. Vale também ressaltar que dentro dos gêneros narrativos, tipos narrativos, tem também a questão do narrador, que o narrador pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Nos textos dramáticos não seria diferente, mas não são todos que vai haver esse narrador, Pode não haver, como neste texto, que não tem a presença do narrador, só tem as falas diretas dos personagens, mas está super compreensível, dá de entender muito bem. Então, optou-se por não colocar o narrador, porque não haveria nenhuma falta de entendimento caso não houvesse essa presença. Então, só resumindo, pode haver ou não essa presença do narrador no texto dramático. Letra A. Discuta com seus colegas que efeito o diálogo direto entre as personagens agrega ao texto. Confere dinamismo à cena. Letra B. De que forma os leitores são informados sobre a quem pertencem as falas? Os nomes antecedem o diálogo, organizando o turno da fala. Então, tem ali, onde tinha o nome do doutor, tinha a fala dele, o nome tinha o garçom e tinha a fala dele. Então, tudo bem organizado a partir dessas falas que estão em negrito. E dentro do parênteses tem a parte, que vamos aqui para a terceira questão. A história se inicia com determinadas informações em negrito. Ao longo do texto, informações adicionais aparecem entre parênteses. O que elas indicam? Auxiliam na visualização da cena
e movimentação das personagens. Observaram que dentro do parênteses tinha sai, tinha confuso. Então, dentro do parênteses tem toda aquela situação mais de visual, não de fala. Quarta questão. O texto de Jô Soares é chamado de sketch. Narrativa curta, de pequena duração, que serve para ser encenada. Nele se empregam, por isso, elementos típicos do texto teatral, como a inserção do nome das personagens das falas e as indicações cênicas, chamadas de rubricas. Os sketches têm, na maioria das vezes, a finalidade de produzir humor. O que confere comicidade a esse texto? O fato de 2 clientes insistirem em pagar mais de uma vez a conta do almoço de modo sistemático. Assim, você presenciando uma cena dessa pessoalmente deve ser muito, mas muito engraçado, né? Então, essa é essa a intenção do texto produzido pelo Jô Soares. Como você descreveria o comportamento de Dr. em relação ao garçom? Gente, quando eu estava lendo o texto, não sei se vocês perceberam, mas com a minha entonação, a forma que estava a minha voz, deu de entender que o doutor, ele é, na verdade, arrogante e prepotente. Pela fala também já deu de perceber, né? E pela toda a situação também. Sexta questão. Ao ser chamado pela segunda vez pelo doutor, o garçom dirige-se a ele dizendo: Mas doutor, sabemos que a conjunção mas tem valor adversativo, ou seja, indica contradição numa fala, numa escrita, ou seja, expõe um contraste. Levante hipóteses. Por que o garçom teria iniciado sua fala dessa maneira? Essa questão de levantar hipóteses, é óbvio que cada um vai ter sua resposta. Mas que essa resposta seja dentro do contexto. Gente, dar opinião, levantar hipóteses, não é você colocar qualquer coisa que não tem nada a ver. É você saber interpretar, saber colocar palavras que são de acordo com o que se pede. Então, tem uma sugestão aí. O uso na verdade, o garçom estava ciente do fato de que a conta já havia sido paga e que não fazia sentido apresentá-la novamente. Então, aí é minha resposta, minha sugestão, mas vocês podem estar colocando outras também. A sétima questão. Ao final do diálogo, o leitor é informado de que o garçom está confuso. Observe. Garçom. Mas eu não entendo. Entre parênteses tem confuso. Além da indicação entre parênteses, que outro elemento gráfico nos informa de que ele se sente assim. No caso da leitura, você tem que estar observando essas situações, né? Como é que está mostrando aí que ele está confuso? Se for o texto encenado, dramatizado, é claro que você vai ver pelos gestos, pela feição do rosto, né, pela face. Mas aqui, o que além do que está dizendo, entre parênteses, é o uso das reticências, que expressam uma suspensão da frase, causada provavelmente por questões emocionais. Então, essas reticências é que também demonstram que ele estava confuso, que ele não sabia o que dizer, ok? Explica o título do texto. Absurdíssimo, colocado lá, né? Por que que o autor, ele preferiu colocar esse título? Ele empregou o adjetivo absurdíssimo no superlativo, absoluto, sintético, pelo fato não habitual do acontecimento. Em outras palavras,
Tudo que aconteceu ali foi um grande exagero, foi um absurdo, foi muito absurdo. Por isso que ele preferiu, ele optou por colocar essa palavra no título. Estamos aqui finalizando. Espero realmente que vocês tenham compreendido. Fiquem bem. Até a próxima aula e um beijo bem grande em cada um.